Olá, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, a sua professora do componente de Educação Física. Convido vocês agora para fazer a leitura do objeto aqui comigo. Vamos lá? Aula 12, objeto de conhecimento, primeiros socorros, detalhamento, cãibras, sangramento nasal, epilepsia. Então, acompanhe agora aqui comigo o conteúdo dessa aula. Muito bem, alunos. Então, vocês estão vendo aqui essas imagens, vocês já sabem que hoje nós vamos falar de primeiros socorros. E aí, observe aqui essas imagens, aqui ao meu lado, de situações que eventualmente podem acontecer com você, com algum parente, com algum amigo, numa aula de educação física, por exemplo. E aí eu pergunto para vocês sabem o que fazer, como socorrer essas vítimas, por exemplo, de convulsão, uma pessoa que tiver tendo cãibra ali após uma atividade física, por exemplo, ou alguém que tem um sangramento nasal. Vocês sabem quais são os procedimentos que são recomendados para atuar nesses casos? É isso que a gente vai descobrir na nossa aula. Mas antes de nós começarmos a falar sobre esses procedimentos, vamos ver o que são primeiros socorros. Vamos lá. Então, primeiros socorros são intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após o acidente ou mal súbito e que visa evitar o agravamento do problema até que um serviço especializado de atendimento chegue ao local. E então vocês podem ver que primeiros socorros, como o próprio nome já diz, são as primeiras ações que vão ser realizadas para atender a esse paciente ou a essa vítima de um acidente ou que esteja tendo mal súbito. Então, essas primeiras ações, elas são essenciais, elas são muito importantes de serem feitas, porque pode evitar que essa pessoa tenha um agravamento da sua situação. Então, vamos prosseguir aqui na cartela com mais informações a respeito dos primeiros socorros. Então, essas intervenções, como eu falei para vocês, são muito importantes, porque pode evitar complicações e até mesmo evitar, a morte de um indivíduo. Então, imaginem só, numa situação onde você se encontre, ali você está lanchando com seu amigo está comendo alguma coisa e do nada ele se engasga. Essa pessoa começa a sentir falta de ar, porque ela está com as vias aéreas ali interrompidas por conta desse objeto que ela se engasgou. E aí, você sabe o que fazer? Você sabe qual procedimento adotar numa situação como essa? Você vai sair correndo, buscar ajuda? Você vai se desesperar? Já se imaginou numa situação assim? Então, quando uma pessoa, por exemplo, se engasga, aí, como eu falei, as vias aéreas delas são bloqueadas e por conta disso ela sente dificuldade de respirar. E vocês sabem que o que mantém a gente vivo é a questão do oxigênio através da respiração. Então, imagina uma pessoa que não está conseguindo respirar, imagina o desespero dessa pessoa para tentar voltar essa respiração normal. E as primeiras ações a serem feitas com uma pessoa assim são super importantes, porque ela não vai conseguir manter por muito tempo sem a respiração, ok? Então, os primeiros socorros justamente vão atuar nessa situação para evitar que essa situação se agrave e o seu corpo sofra sequelas, às vezes irreparáveis, por conta dessa falta de oxigenação, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui na nossa aula, porque vocês já viram quão importante são essas ações e conhecer um pouco mais sobre os primeiros socorros. Vamos lá. Então, quais são as primeiras ações que a pessoa, de uma maneira geral, em diversas situações, ela pode atuar, ela pode agir? Então, primeiro de tudo, em qualquer situação, é super importante você contactar o serviço de atendimento emergencial, como o Corpo de Bombeiro, através do 193, ou então do SAMU, que é o 192. Então, primeiro de tudo, contactar o serviço de atendimento emergencial, porque eles sim vão saber o que fazer, eles são pessoas preparadas, profissionais preparados para o atendimento e o socorro dessas vítimas.
A segunda ação é manter a calma, a serenidade e transmitir confiança para a pessoa que está sendo acometida desse mal súbito ou que, por exemplo, sofreu um acidente. Imagine só, a pessoa sofreu um acidente, ela já está ali desesperada por conta da situação dela, e aí você chega para tentar socorrer e você está mais desesperado que ela. Você vai passar tranquilidade para ela dessa forma? Não, por isso é importante você manter a calma, primeiro de tudo, manter a calma, para então você se aproximar dessa vítima e assim prestar os primeiros socorros a ela. Vamos continuar aqui na nossa terceira dica, vamos lá. Aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros ao acidentado. Então, você viu que aquele acidentado, né, ocorreu aquele acidente ali com ele, você vai primeiro chamar o serviço, né, de atendimento emergencial, chamou o serviço, avisou que houve ali um acidente, que alguém precisa de ajuda, passou todas as informações para esse serviço de atendimento, aí você vai manter sua calma, se aproximar da vítima e depois fazer os primeiros socorros ali. Se você tiver conhecimento para tal, obviamente, né, você vai prestar esses primeiros socorros sempre de maneira calma, atuando com a maior tranquilidade possível, independente da situação que ali esteja. Continuando aí na cartela para vocês, a nossa quarta dica diz assim: impedir que testemunhas removam ou manuseiem o acidentado, afastando-as do local do acidente, com o fim de evitar o chamado segundo trauma. Então, é super importante no local ali do acidente, você impedir que as pessoas, os curiosos, né, se aproximem e fiquem ali muito em cima da vítima. Essas pessoas elas têm que ser afastadas para liberar o espaço e também impedir que se mova essa vítima, para não causar um segundo trauma, porque você não sabe se aquela pessoa, por exemplo, tem alguma parte do seu corpo que está quebrada, pode ser que essa fratura ela não esteja exposta, então você não vai imaginar que tem algo de errado ali naquele membro daquela pessoa. Então, se você for remover essa vítima do local de uma maneira errada, imagina só que ela esteja ali com uma costela fraturada, e aí você move ela de qualquer jeito, essa costela acaba perfurando o pulmão. Não vai provocar um segundo trauma e às vezes piorar a condição dessa vítima? Então, por isso, mantenha as pessoas ali do local, os curiosos, afastados e não mova a vítima. Prosseguindo aqui na nossa cartela, nós vamos ver que a nossa quinta atitude é ser o elo das informações para o serviço de atendimento emergencial. O que é isso? Você vai ser o responsável por passar essas informações para o SAMU ou os bombeiros ou então o serviço emergencial aí da sua cidade, ok? Então você vai dizer como é que está a situação da vítima, onde ela se encontra, se ela está respirando, se ela está consciente. Você vai dar todas essas informações para que eles já venham, de fato, preparados para atender aquela situação. Prosseguindo aí na nossa cartela, nós vamos ver que a nossa sexta ação é agir somente até o ponto de seu conhecimento e técnica de atendimento. Saber avaliar seus limites físicos e de conhecimento e não tentar transportar um acidentado ou medicá-lo. Então vejam aí na cartela que existe ali um limite até onde você pode atuar dentro de uma situação, né, onde você tem que agir com os primeiros socorros. Se você tem conhecimento de atendimento para aquela determinada situação, você vai agir até o limite do seu conhecimento. Caso você não saiba mais o que fazer, o que você tem que fazer é esperar o serviço de atendimento emergencial chegar, porque assim eles vão atuar da melhor forma possível. Bom, a gente falou aqui, né, sobre as ações num contexto geral de primeiros socorros, mas agora a gente vai ver sobre situações específicas, a começar aqui por uma situação que pode sim acometer várias pessoas em vários momentos do seu dia, né? Independente se ela seja criança, adulto ou idoso, tá certo? Então essa situação recebe o nome aí de cãibra, como vocês estão vendo.
Então, observe aqui essa imagem. Parece que essa cãibra está atuando ali no músculo, né? E, consequentemente, parece que a pessoa está sentindo muita dor, porque ela está apertando ali a região da sua panturrilha. Mas vocês sabem o que é cãibra? Você já teve cãibra alguma vez? Vamos ver aqui a definição do que é essa condição. Vamos lá. A cãibra é uma contração rápida e involuntária que também causa muita dor, né? De um músculo que pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas que normalmente surge nos pés, nas mãos ou pernas, especialmente nessa região ali da panturrilha e na parte de trás da coxa. Então, a cãibra, ela tem essa ação, né, de fazer com que o músculo ele se contraia rapidamente, né, de uma maneira muito forte, muito intensa, o que acaba causando muita dor a quem sente essa condição de cãibra. E, principalmente, a cãibra acontece nessa região da panturrilha. Muitas vezes você está até dormindo, não está fazendo nenhuma atividade física, não está fazendo nenhum movimento brusco, você está dormindo e aí, do nada, você acorda com muita cãibra na sua perna, no meio da noite. E aí, justamente, você tem que saber o que fazer. Mas antes de nós sabermos o que fazer numa situação dessa, de como atuar numa situação onde você ou um conhecido seu, ou a pessoa que está próxima a você tem a cãibra, vamos ver o que causa essa condição. Bom, a cãibra, ela pode ser causada pelo excesso de exercício físico. Sim, excesso de exercício físico pode causar a cãibra. Mas, professor, exercício físico não é benéfico para a saúde, não faz bem para a saúde? Como é que uma coisa que faz bem para a minha saúde vai me prejudicar dessa forma? Tudo que a gente faz em excesso, ele pode sim causar algum mal. Nesse caso do nosso corpo, se a gente busca ultrapassar os limites durante um determinado exercício, o nosso corpo ele vai reclamar de alguma forma. E uma dessas formas dele reclamar é através da cãibra, dessa contração muscular intensa e involuntária. A desidratação também pode causar a cãibra. Se você passa o dia todo e toma 1 ou 2 copos de água, provavelmente você vai apresentar esse quadro de cãibra. A ausência de sódio e potássio, como a gente vai ver na cartela aí, são os agentes responsáveis por fazer essa contração do nosso músculo. O nosso músculo, para ele produzir força, ele tem que fazer esse movimento de contrair e relaxar, contrair e relaxar. E os agentes dessa contração são justamente o sódio e o potássio. Quando isso está em falta ou desequilibrado, ocorre essa contração aí involuntária, né, do músculo e muito intensa. Então, nós, como pessoas, temos que repor esse sódio, esse potássio através da alimentação. Tem uma fonte também muito rápida para repor esse potássio, por exemplo, que é a água de coco. Você toma água de coco, você está repondo e o seu corpo ele vai absorver de uma maneira mais rápida. A banana também ela é muito importante, só que essa absorção ela já vai acontecer de uma maneira mais lenta. Tá? A má circulação também é um causador da cãibra. O uso de certos medicamentos também pode ter como efeito colateral a cãibra, entre outros fatores. Ok, a gente viu quais são os fatores que podem desencadear esse quadro de cãibra, né? E agora a gente vai ver como é que a gente pode atuar, o que a gente faz caso a gente tenha cãibra ou alguém próximo de nós apresente esse quadro. Então, vamos ver aqui quais são os primeiros socorros. Primeira coisa a se fazer, alongamento imediato. Lembra que eu dei o exemplo aqui, no meio da noite você sente muita cãibra ali na região da panturrilha, qual é a primeira ação que você faz? Você pula da cama e tende a estender a perna para aliviar essa dor. Fazer esse tipo de alongamento, alongar aquele membro que está sendo afetado pela cãibra é a primeira atitude a se fazer para aliviar essa dor, essa tensão que está sendo gerada ali pelo músculo. Se isso não adiantar, você parte para massagem, para tentar relaxar esse músculo. Se ainda assim essa cãibra persistir, você vem com uma fonte de calor, aplica uma fonte de calor nesse local afetado.
como, por exemplo, aquelas bolsas térmicas, né, em temperatura um pouco mais morna, você coloca ali em cima da sua perna, das suas mãos ou do local afetado e deixa ali por alguns minutos até o músculo ele ir relaxando. Reposição hídrica e de sais minerais também é super importante. Tome aí uma água de coco se você tiver acesso, né, como uma banana. Tome água se não tiver nada, toma água, que aí o seu músculo ele também vai atuar nesse relaxamento. Prosseguindo aqui com uma outra situação que pode se apresentar aí no nosso dia a dia, nós vamos ver agora o sangramento nasal. Então, observem aqui essa imagem, né, dessa pessoa que está provavelmente tendo sangramento na região do nariz. Observe o posicionamento da cabeça dela, que está mais colocada ali para trás, né? Ele está suspendendo o nariz dele, colocando alguma coisa no nariz a fim de estancar esse sangramento. Será que essa atitude que ele está tomando é uma atitude correta? É isso que a gente vai ver mais para frente. Então, antes de nós falarmos sobre esses procedimentos, vamos ver o que é sangramento nasal. Então, na cartela aí para vocês, sangramento nasal ou hemorragia nasal também recebe o nome de epístaxe ou rinorragia e é a perda de sangue pelo nariz que pode ocorrer em decorrência de simples vasodilatação, ou seja, os vasos sanguíneos, eles ficam com uma circunferência maior, né? Então, o volume sanguíneo ele vai passando com muito mais rapidez ali e volume, ou então através do choque no nariz, que muitas vezes pode ser causado, por exemplo, numa aula de educação física. Você está ali jogando com seu colega, handebol, aí o seu colega vai passar a bola para você e a bola, ao invés de você conseguir agarrar a bola cai no seu nariz, acontece um choque ali no seu nariz. Aí pode ocorrer o sangramento nasal. Então, em um acidente mais grave, por exemplo, esse sangramento nasal ele pode indicar uma hemorragia interna. Então, a pessoa se acidentou, bateu com a cabeça e começou a sangrar pelo nariz. Provavelmente, a pessoa pode estar apresentando um quadro de hemorragia interna, porque esse pode ser, sim, um sinal. E agora, a gente já falou algumas coisas, mas vamos ver quais outras causas, né, podem provocar esse sangramento nasal. Vamos lá. Então, o rompimento dos vasos através das unhas pode causar o sangramento nasal, diminuição da pressão atmosférica, locais altos, né, onde o ar ele fica rarefeito, ele pode também provocar esse sangramento. A viagem de avião para pessoas que são mais sensíveis pode também causar o sangramento nasal. A contusão, como eu já dei o exemplo para vocês ali na aula de educação física, né, desse embate ali, desse baque na região do seu nariz pode provocar o sangramento. A presença de um corpo estranho, fratura da base do crânio, né, às vezes a pessoa se acidenta, bate ali a cabeça, pode estar tendo uma hemorragia, uma fratura na base do crânio e o sangramento nasal acontece. Altas temperaturas também, vocês viram que lá na cãibra o calor ele faz com que o músculo relaxe, consequentemente também esses vasos sanguíneos eles vão dilatando na alta temperatura e por consequência, né, existe um fluxo maior de sangue passando ali naqueles vasos e pode também causar esse sangramento. E também a questão de aquele paciente, aquela pessoa ter problemas de pressão arterial, ou seja, ter a sua pressão arterial muito elevada. E aí ela pode também apresentar, como outros fatores também podem influenciar nessa condição. Então, as hemorragias nasais, elas podem sempre ser estancadas, né? Tem remédio para isso, tem atuação para fazer com que essa hemorragia seja estancada. E as medidas para a contenção dessa hemorragia devem ser aplicadas o mais rápido possível, a fim de evitar que você perca muito sangue, ok? Então, se isso acontecer, nós vamos falar agora quais são os primeiros socorros, as primeiras ações para fazer com que esse sangue seja estancado. Vamos lá.
Então, se o sangramento nasal for espontâneo, e aqui eu já digo para vocês que existem duas normas, né, duas formas de você atuar com o sangramento nasal. Se ele acontece de maneira espontânea ou se ele acontece através de um trauma. Primeiramente, se for de uma maneira espontânea, você vai sentar, né, a vítima que está com sangramento nasal, vai manter a cabeça dela levemente inclinada para frente e para baixo. Então, já é o contrário do que estava mostrando aquela imagem daquele rapaz tentando estancar o seu sangue, botando a cabeça dele para cima. Não é dessa forma. Você vai colocar levemente para baixo e para frente e apertar a narina que está saindo sangue, pressionar essa narina por 10 minutos. Caso não pare, né, você tem outras ações a serem tomadas, que vocês vão ver mais para frente, tá? Então, caso o sangramento esteja ali, se for em uma das narinas, você vai apertar a narina que está saindo sangue por 10 minutos até estancar esse sangramento. Ali, no quarto passo que a gente vai ver, caso o sangramento esteja nas duas narinas, ou seja, o nariz todo está escorrendo aquele sangue, você vai pedir para a vítima respirar pela boca, já que essa via aérea dela está prejudicada, e apertar ali as duas narinas, né? Ficar com o nariz ali fechado até estancar esse sangramento. Caso não passe, você vai colocar uma fonte fria ali nesse nariz para poder acontecer a vasoconstrição e aí, assim, impedir que essa hemorragia ali, aquele sangue, fique escorrendo por mais tempo. E caso não passe de jeito nenhum, leve essa pessoa para uma unidade de saúde. Ok? Agora, se o sangramento no nariz, após ter batido a cabeça, o que você vai fazer é segurar a cabeça dessa pessoa, você não vai fazer nada e vai chamar o serviço de saúde. Ok? Combinado? Vamos para a nossa terceira condição, que é a epilepsia. Bom, epilepsia, colocando aí na tela para vocês o que é a definição da epilepsia. É uma doença neurológica do sistema nervoso central em que a atividade do cérebro, os impulsos elétricos dos neurônios e os sinais químicos cerebrais se tornam anormais, deixando sua atividade desordenada. E como é que eu posso saber que a pessoa está tendo uma crise epiléptica? Vamos ver aí na cartela. Abalos musculares involuntários, violentos, repetitivos, principalmente nos braços e pernas, inconsciência, salivação excessiva, liberação involuntária de urina. E os primeiros socorros a serem adotados? Vamos lá. Você vai remover, primeiro de tudo, todos os objetos perigosos de perto da vítima. Segundo, colocar ali um objeto, uma almofada, uma toalha, algo que seja confortável debaixo da cabeça dessa vítima para evitar que a cabeça dela tenha impacto ali no solo, né? E vocês vão ver essa informação agora na cartela, que a crise epiléptica, ela dura ali em torno de 1 minuto, né? E depois a pessoa ela pode permanecer com relaxamento muscular, confusa por alguns minutos, sonolenta, cansada, queixando-se de dor no corpo e não lembrar do que aconteceu. Então, quando a crise terminar, o que você tem que fazer? Observar se a vítima respira, afrouxar as suas vestes. Se ela não tiver sofrido queda, você vai colocar essa pessoa de lado. E após a vítima, quando ela tiver recobrar sua consciência e estiver orientada e lúcida, você vai levar essa vítima para a unidade de saúde. E atenção! Quedas, elas são frequentes durante o momento da crise, o que pode gerar traumas importantes. E se isso acontecer, você não remova a vítima e nem movimente a vítima. Você vai ligar para o atendimento de emergência, né? E você vai segurar a cabeça dessa vítima e aguardar a ambulância. E o que não fazer durante uma crise convulsiva ou crise epiléptica? Vamos ver. Não segure a vítima, não impeça os movimentos da vítima, não jogue água na vítima, nem tente abrir a boca de jeito nenhum, por favor, da vítima, mesmo que você veja que ela está sangrando, ok?
Então, essas são as opções que você tem, como também não colocar a mão ou objeto na boca da vítima e não tentar tirar a vítima do lugar enquanto ela estiver convulsionando. Tá certo? E após a crise, o que eu não devo fazer? Não dê remédios, nem líquidos ou alimento para a vítima enquanto ela estiver sonolenta ou confusa. E agora eu vou trazer um vídeo aqui para vocês para ficar mais claro como agir no momento de crise convulsiva. Vamos lá. Muito bem, conseguiram observar de uma maneira muito mais prática como agir com uma vítima que está tendo um ataque epiléptico ou tendo uma convulsão? Então, primeiro de tudo, você vai afastar todos os objetos que podem machucar. Você viu que a pessoa ela fica se debatendo, então durante esse momento ela pode se machucar com esses objetos. Segundo passo é você colocar ali uma almofada, alguma coisa confortável debaixo da cabeça dela para que ela não bata a cabeça dela no chão. E aí você vai, quando ela terminar, né, o seu momento de crise, que não dura muito, você vai verificar se ela está respirando e assim você vai ligar para o serviço emergencial, falar a condição desse paciente, né, dessa vítima e esperar esse atendimento, né, acompanhando sempre, observando a reação da vítima, ok? E um lembrete aqui para vocês aí na tela do que é importante a ser feito. Antes de iniciar qualquer procedimento, você vai verificar a sua segurança e a da própria vítima. Mantenha calma e aproxime-se então da vítima. E principalmente não coloque nada, nenhum objeto, não coloque a sua mão na boca da vítima nesse momento, porque como o corpo dela está totalmente descontrolado, pode ser que você acabe se ferindo ou então ferindo muito mais a vítima, tá certo? Outra coisa, vou trazer aqui um lembrete para vocês na cartela agora. Se liga, maninho. Você sabia que omissão de socorro é crime? Está previsto lá no artigo 135 do Código Penal, onde diz que deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e eminente perigo ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública, você pode sofrer uma pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, veja só o quão importante inclusive é uma coisa que está prevista ali em lei, você tem que sim prestar socorro a qualquer pessoa. Então, se você se deparar com alguém que esteja precisando de ajuda, por mais que você não lembre ou não saiba quais são os procedimentos corretos de primeiros socorros, você vai fazer o quê? Ligar para o serviço emergencial e esperar as orientações desse serviço, ou então esperar que eles cheguem até esse local para o atendimento da vítima. Não seja omisso, não deixe a pessoa ali que está precisando de ajuda e vá embora. Dê ajuda a essa pessoa, faça a sua parte, ligue para o serviço emergencial e mais importante, não faça coisas que você não tem conhecimento para fazer. Deixe isso com um serviço especializado, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido muito desse conteúdo e até uma próxima oportunidade.